Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Programador de Elite. Na nossa empreitada, que é a certificação Android, eu venho escutando e conversando com o pessoal que já fez a prova e todos eles vêm me dizendo que a prova está muito difícil mesmo e que você realmente está precisando das 7, se não das 8 horas. E o negócio tá feio mesmo, tá apertado. E para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Ricardo Ferreira, idealizador aqui do canal, que tem como meta te ajudar a passar no emprego dos teus sonhos, vindo aqui para nossa área de TI, uma área muito cobiçada, que paga muito bem, para trabalhar no Brasil, remoto, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, aqui onde eu tô. Enfim, ganhar uma moeda estrangeira forte e a gente se ajudar mutuamente, certo? Essa é a ideia principal aqui do canal. Beleza, vamos lá para a telinha. Eu vou dar um switch agora para a gente já dar uma revisada no que a gente fez na aula anterior e aí a gente já dá continuidade para a gente não perder o embalo, certo? Simbora lá para a aula. Simbora aqui para a aula. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente já fez na aula anterior para a gente rapidamente poder pegar da onde a gente parou e continuar, porque a aula hoje está recheada. Eu trouxe aqui um bocado de coisa para a gente dar uma olhada, para a gente não aprender simplesmente aquilo, né, que o CodeLab exige ou que o item lá da certificação exige, mas sempre aprender um pouquinho mais, né, agregar um pouquinho mais de valor, que isso vai nos ajudar muito mais para frente, né, porque se é que realmente essa prova está tão difícil assim como a turma fala, e eu parto da premissa que sim, porque foram pessoas experientes que fizeram o teste e disseram que suaram pra caramba. Então vamos tentar fazer o máximo para que a gente de repente dê sorte no dia da prova da gente caia exatamente aquilo que a gente já estudou, beleza? Simbora então, vou passar aqui para a telinha, vou dar uma revisada no que a gente fez na aula anterior. Na aula anterior eu expliquei aqui para vocês como os CodeLabs estão estruturados assim, modularizados, né, em forma de projetos, mas que isso de certa forma para a gente aqui para o estudo não é tão adequado, porque a gente tem que estar baixando um monte de projeto, acaba com um monte de projeto na nossa IDE, no nosso ambiente de desenvolvimento, e isso não é tão legal para os estudos. Então eu remodelei isso aí e transformei isso aqui que a gente está vendo na telinha nisso aqui, onde a gente na aula anterior a gente criou toda a estrutura base, onde a gente vai ter um single page activity que vai apontar para um main fragment, que vai ser esse carinha que a gente está vendo aqui na tela, ó, que ele vai ser o nosso roteador para todos os CodeLabs, e para cada CodeLab a gente vai criar um fragment específico que vai tratar aquele CodeLab em questão, certo? A gente fez isso aqui. Se você não fez isso ainda, sugiro fortemente você dar uma olhadinha nesse vídeo que eu vou colocar aqui na tela, dá uma olhadinha nele, prepara sua base para você voltar para esse vídeo aqui e começar com o pé direito, certo? Dê uma olhada também na estrutura de pacotes que a gente criou, a gente pensou como modelar, por que existe essa questão do ID único, né? Por que a gente nomeia as pastas do jeito que elas são nomeadas, para você entender um pouquinho desses conceitos, se você não entende ainda. E aqui estou com as páginas abertas para eu ficar fazendo referência. Aqui é o canal também, quando eu referenciar alguma coisa do canal, eu já vou abrir aqui para você já entender de qual vídeo que se trata que eu estou falando, para você também não perder essas dicas. Dito isso, o que é que a gente vai fazer agora? Ó, o primeiro CodeLab que a gente vai olhar é esse daqui, ó. Se eu vim aqui para a estrutura de menu deles, para bem de menus, a gente vê que o Study Guide dele, ele é composto assim, ó. A gente tem o Core, a interface, o Management, o Data Management, o Debugging e o Testing, certo? Eu fui pensando justamente nessa questão que o teste está muito difícil, eu fui dar uma olhada mais a fundo, né? Assim, mais detalhadamente, o que é que a gente tem no Core. No Core eu vejo o seguinte, ó, que ele diz o seguinte, inclusive vou me preparar focando justamente nisso para entender se o teste realmente atende àquilo que ele está especificando ou se ele vai além disso, porque aí não seria justo, certo, para quem está estudando, porque você tem lá o conteúdo programático, você vai se basear naquilo e vai estudar para aquilo. Se vier outras coisas, isso deveria fazer parte em outra certificação mais aprofundada, sei lá, para um Certification, Developer, Arquiteto, sei lá, que fosse, entendeu? Bem, ele contempla aqui que você tem que saber a estrutura Android, né, do sistema, da arquitetura dele, que você tem que saber a estrutura básica aqui, né, da aplicação, que você tem que saber como startar a aplicação e que você tem que saber, ó, ele colocou aqui, ó, você tem que conseguir exibir Toast Snakes, que vai ser o nosso primeiro CodeLab hoje, a gente vai fazer isso aí. Depois que você tem que saber criar notificações,
Ok, massa. Localizar sua aplicação. Com localizar ele quer dizer traduzir sua aplicação, de você construir ela de tal maneira que você possa alterar o idioma facilmente. É uma coisa muito simples, aqui eu não vejo tanto problema para a gente, e que você tem que saber criar serviços em background, que é o Work Manager aqui, no caso deles, né, que eles dizem, ou Job Scheduler. Eu coloquei aqui, ó, que isso estava na versão anterior, porque isso mudou recentemente aqui. Eu venho acompanhando aqui o site e vi que tiraram algumas coisas. Por exemplo, antes tinha a parte de, eu acho que era serviço em background, tinha de notifications, e removeram isso daí, não sei porquê. E aí eu adicionei aqui algumas coisas, o serviço broadcast e o content provider. A gente não vai tratar isso em específico, como eu falei, a gente não vai tratar disso em específico, mas eu coloquei já de antemão os Codlabs, os supostos Codlabs extras aqui, né, no nosso aplicativo, porque caso sobre tempo e a gente decida aqui que a gente vai fazer esses daí também, vai estudar para isso aí também, a gente dá uma olhadinha nesses tópicos aí. Por isso que eles estão aqui em branco. Para melhor entendimento, na cozinha Siam significa, ou Siam, né? Sei lá como é que se pronuncia isso. Essa cozinha aqui significa os Codlabs que eu já consegui fazer, já estão preparados. A gente vai só mastigar eles aqui para vocês entenderem como é que a coisa funciona, como é que vocês podem baixar, utilizar para vocês e estudar também, se quiser modificar e tal. Os que estão em brancos são aqueles que ou a gente não vai abordar, porque não é tópico aqui do curso, ou porque não temos tempo, ou sei lá, em algum momento a gente decide aí mais para frente. E os que estão nessa outra cozinha aqui, que é esse lilás, né, mais escuro, são os que eu ainda não consegui fazer, porque ainda não tive tempo hábil para isso, e a gente vai desenvolvendo isso no decorrer aqui da jornada desse processo aqui, beleza? Bom, simbora então. Vamos lá. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar... antes disso, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ó, no Codlab Core, ele se refere... Deixa eu colocar aqui para o outro lado. Ele se refere aqui dizendo que a gente tem que entender o que é um serviço, o que é um Broadcast Receiver, o que é um Content Provider. E aqui eu coloquei para exemplificar o que é que isso significa para a gente na prática. A gente tem a nossa aplicação, a aplicação vai ter no mínimo um Activity e um Manifest. E para a gente entender que se a gente for usar um desses serviços aqui, a gente tem que registrar esses carinhas aqui dentro do Manifest, certo? É obrigatório, isso não funciona não. A não ser para o Broadcast Receiver, a gente pode instanciar e registrar ele implicitamente dentro de um Activity, de um Fragment, do jeito que a gente queira, caso necessário. Como são três assuntos que não foram explicitamente elencados lá como tópicos, né? A gente não vai abordar isso agora. São esses três itens que a gente tem aqui, que estão em branquinho, certo? Só para vocês entenderem. Ótimo. Então, beleza. Voltando agora para a nossa folhinha aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar esse main fragment aqui e vai criar a primeira estrutura do primeiro Codlab, que é onde a gente vai linkar para o Toast e para o Snake, que a gente vai fazer, abordar isso já junto. E aí, nesse mesmo embalo aí, eu já vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas extras, como uma forma de modelar, um designzinho, né? A gente vai olhar extensões do Kotlin, para a gente já entender como é que isso funciona também, porque mais para frente isso vai ajudar muita gente a ser uma mão na roda retada. Uma estruturazinha base e a orientação, se a gente vai exibir a aplicação no modo Landscape ou no modo Portrait, certo? Para a gente aprender algumas coisas extras aí, caso isso já não faça parte do seu repertório, da sua bagagem, certo? Mas bem, vamos lá, vou voltar aqui para a telinha e vou entrar aqui na minha Main Activity. O que é que a gente vai fazer? Perceba que eu já construí ela aqui, ela já está linkando para algumas coisas lá. Olha que massa a gente tem aqui. A gente tem aqui, ó, vou até aumentar aqui para vocês verem melhor. A gente tem aqui algumas extensões. Ver como fica o código, fica limpinho. Ó. Você pode aqui chegar aqui, adicionar um listener e dizer para ele navegar para tal lugar, que vai ser a navegação do nosso Navigation Controller. A gente tem também aqui, ó, uma outra extensão que eu criei aqui, ó, para a gente criar toasts, que é o que a gente vai ver nessa aula aqui. Para você ver que dá para fazer, você também dá para fazer com Snake, mas a gente vai ver no modo Old School
realmente a gente definindo toast, ponto, lá, tudo que precisa para a gente poder exibir um snake, poder exibir um toast, certo? Aí as extensões já preparei aqui também para a gente dar uma olhada. Tem extensões preparadas aqui que são essas que eu estava explicando aqui para vocês, que é da navegação, para a gente não ter que em todos os fragments a gente ter que dizer find nav controller, blá blá, navigate, blá destination. Não, a gente já cria aqui uma extensão que ela vai fazer parte dos fragments, ó. Então em todo fragment ele vai estar disponível, a gente vai poder usar isso aí. Isso é uma coisa muito bacana aqui, ó. Você pode usar para você como referência também, quando você fizer o clone lá do GitHub e sei lá, até para você usar como referência para dizer que você tem também, que já fez alguma coisa, né? Se você for um cara que ainda está buscando por experiência, for um pouquinho júnior, você já vai ter alguma coisa para mostrar que vai lhe dar mais credibilidade, certo? Que essa é a ideia aqui do canal, o propósito é ajudar bem. Essa aulinha é uma aulinha bem simples, até bom, né? Uma aula simples para a gente começar, não começar super complicado. Mas é uma aulinha bem dinâmica que já vai ter um bocado de coisa para você copiar, colar, aprender, salvar. O que é que a gente vai fazer? Se você não fez isso ainda, como eu já falei, sugiro fortemente voltar um vídeo aí, pegar a última aula para poder fazer o setup, porque o que é que a gente vai fazer agora? Partindo da premissa que você já tem o seu main fragment setado, que você já tem o seu navigation graph, que é esse carinha aqui, ó. Olha como ele é exibido aqui pra gente. A propósito, se você, é até bom porque a gente vai aprender a se familiarizar aqui com a ideia também. Ó, se você nunca viu isso aqui, está vendo isso pela primeira vez, é até legal porque eu vou explicar isso para vocês. Como é que a gente adiciona um fragment aqui dentro? A gente chega aqui e diz aqui, ó, novo, e aí a gente vai buscar daqueles que a gente já criou. No meu caso aqui, ó, um toast, deixa eu ver como é que se chama. Ele já existe aqui, por isso ele não está aparecendo aqui, obviamente. Mas se ele não existisse, ele aparecer aqui. Se ele não tivesse adicionado aqui, ele aparecer aqui, eu poder selecionar ele. No caso, como ele já está aqui, aí ele não aparece de novo na seleção ali para eu poder inserir ele aqui. Mas bem, se você quiser navegar aqui entre esses carinhas aqui, ó, vou pegar um para dar um exemplo, o nosso toast que a gente quer, ó, ele já dá um zoom, então você não precisa estar dando um zoom aqui embaixo, ó, com a lupinha, embora você possa fazer isso, você pode simplesmente pular para o carinha que você quer e ele sai navegando, não é massa? Ou você pode voltar para a visão geral, onde você vê tudo, e esse aqui é o nosso principal, que é o nosso ponto de entrada, né, que a gente vai partindo dele e sair navegando para todos os outros. Bom, enfim, a gente vai chegar aqui e vai criando, partindo da premissa que a gente já tem esse cara aqui adicionado aqui e criando esse botão. Eu vou entrar aqui na nossa telinha do nosso main fragment. E para vocês não terem que passar por tudo isso aqui, ter que criar isso aqui na mão, vão lá no GitHub, façam clone, ou então peguem porção por porção, que é o que eu sugiro vocês fazerem, porque vocês vão aprender mais, vira e mexe vai dar um errinho, aí vocês vão aprendendo com isso. E vocês colam essa estrutura aí dentro. Aí vocês vão ter já toda a estrutura preparadinha com os botões, embora eles não estejam linkados ainda, não esteja nenhuma ação associada a eles, que é o que a gente vai fazer agora. Então o que é que a gente faria? Uma vez que a gente tem essa estrutura aqui do XML, a gente chega aqui, ó, no nosso main fragment e o que é que vai acontecer? No seu caso, você não vai ter nada disso aqui, ó. Você só vai ter isso aqui, ó. Deixa eu separar aqui para vocês. Só seria isso aqui inicialmente, certo? Você ia criar o seu fragment, ia adicionar o binding aqui, o view binding que a gente está usando, que é uma coisa bacana que a gente aprendeu na aula anterior. E a gente vai associar aqui, ó, um clique a esse cara, que é onde a gente vai navegar para esse cara aqui, através do ID dele, que já vai estar existente, né? Porque uma vez que você cria ele, ele fica lá, ele existe, né? Dentro do fragment. Deixa eu dar um pulo aqui dentro para a gente ver. Ó, se a gente chegar aqui e sair da parte de design e for para a parte de code, a gente vê esse ID aqui, ó, que ele é presente aqui, ó, tá vendo? Esse carinha aqui que eu adicionei. No momento que eu adiciono ele aqui através do design, ele automaticamente por debaixo dos panos cria todo essa nomenclatura, essa identidade, essas coisas, joga ali para mim. E aí se eu quiser dar uma olhada, inspecionar, eu vou na parte de código e vejo aqui o ID dele, certo? Pronto, e é com isso que eu faço a referência. Aí agora a gente já entra no primeiro ponto, que é extensão. Vê que coisa bacana. Eu poderia chegar aqui e dizer isso aqui, ó, find
Nave Controller, Navigate, e aí passar o ID do cara. Só que aí eu ia ter que fazer isso para todos os meus fragments. Eu não quero fazer isso, eu quero dar essa habilidade ao meu fragment. E o que a gente faria antigamente seria o que? A gente criar um fragment base e estender dele, e essas funções utilitárias a gente ia incorporar ali para todos os outros fragments que herdassem dele adquirir essa habilidade junto. Ou então a gente poderia até criar uma classe de utilidade e ficar sempre delegando isso para aquela classe de utilidade. Mas hoje em dia com Kotlin a gente não precisa mais disso. O Kotlin dá suporte a extensões, que é essa mesma habilidade, como se fosse uma herançazinha, né, implícita aí, que a gente chega aqui e diz o seguinte: para que o programa entenda que essa extensão faz parte agora daquela classe, é necessário que a gente coloque como prefixo o nome da classe, e aí com um ponto a gente coloca o nome do método e todas as funcionalidades que vão ser atribuídas àquele método, certo? Então vejam bem aqui no exemplo, eu chego aqui e defino função do tipo, aí eu digo, se a função fosse sozinha, se ela fosse apenas uma função, ela não teria isso aqui, ó. Mas aí ela seria apenas uma função compartilhada, certo? Mas eu quero que ela esteja presente em todos os fragments, para que todos os fragments ganhem essa habilidade. Então é isso que a gente faz aqui. Eu vou exemplificar isso aqui para ficar mais claro nas extensões que eu tenho aqui, ó, na minha view. Detalhe também, a gente coloca isso, geralmente define assim o nome do arquivo, né? Fragments.ext de extensão, ou view.ext e assim por diante. Essa convençãozinha, ela se deu assim, e se todo mundo segue isso, fica mais fácil a leitura, sabe, do código. Então sugiro fortemente você também já começar fazendo as coisas assim, para que quem lê seu código já entenda que você também entende, que você é proficiente e que você segue os padrões, as boas práticas, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na view.ext que a gente definiu aqui, que eu defini, né, no caso. E eu já fiz um negócio bacana aqui, ó. Por exemplo, em todas as views eu quero ter a habilidade de animar, só que eu não quero ter que estar implementando o view listener do animation, né, o animation listener, que tem 3 métodos, um ou 2 deles geralmente estão vazios, e eu só preciso implementar um, que é aquele onActionEnd, né, quando termina, ou sei lá qual. E aí eu criei uma extensãozinha onde eu já implemento isso, ó, e passo por aqui o método que vai ser chamado no final, que eu apenas chamo ele aqui no final, ó. Um negócio muito bacana também. Isso aqui é uma mão na roda danada. E o mesmo para esse carinha aqui, vocês não sabem a mão na roda que é esse carinha aqui, ó, esse setVisible, porque no normal você tem que chegar e fazer assim, ó, pegar o seu view, buscar pela visibilidade, aí buscar pela view em si e dizer qual o tipo de visibilidade que você quer, se é visible, se é gone, se é invisible, o que for. E aqui não, você vai passar apenas um booleano, ó, dizendo eu quero visível ou invisível. E aí pronto, ele já decide aqui, faz aqui para você a mágica por debaixo dos panos, você tem que se preocupar. Muito bacana. Vê que massa, a gente aprendeu uma coisa legal aqui, né? Porque eu acho que essa aulinha só para exibir um Toasting Snake seria muito simples, né? Mas bem, vamos agora olhar como é que a gente cria esse fragment que está aqui, porque senão eu não vou acabar codando nada, né? Não vou explicar nada para você, só estou dando exemplo aqui. Mas são exemplos práticos e bons que você vai com certeza usufruir deles no seu dia a dia. Ó, vamos imaginar que a gente não criou esse carinha aqui ainda, esse Toast Fragment, certo? Como é que eu faria para criar esse cara? Ó, na minha estrutura que a gente definiu aqui, que a gente chegou aqui, definiu aqui, ó, que ia ser assim, a gente elaborar assim. Eu defini aqui o CodeLab e aí tem uma pastinha Core. Dentro da pastinha Core eu criei aqui, ó, um CodeLab que se chama Toast. Dentro desse Toast eu iria criar aqui, ó, um fragment. E aí como é que você cria um fragment? Você chega aqui e diz aqui, ó, fragments, e aí você ia criar um empty fragment. Eu vou criar aqui só para exemplificar rapidamente. Vou até dizer que o nome dele é blank, só para a gente passar rápido aqui para você ver como é que eu faria para adicionar ele lá no Navigation Graph, como é que eu associaria as coisas, beleza? Ele está pedindo aqui, ó, para versionar isso aqui. Obviamente eu não vou versionar isso porque eu vou deletar logo em seguida. Vou dizer que não. Aí ele cria aqui, ó, aquele mesmo de coisa old school que não precisa mais, mas que ele traz pra gente e a gente vai deletar isso aqui tudinho. Só que antes disso eu vou pegar aqui, ó, o layout dele que ele criou aqui pra mim e vou colocar já aqui em cima, ó,
porque essa é a maneira nova de se fazer. A gente já passa o ID junto e aí o resto disso daqui, ó, não precisamos mais, deletamos tudo. Vamos aqui olhar que o import esteja ok também. Vai pedir aqui, ó. E aí esse carinha já estaria criado, certo? Pronto. O view bind a gente faz na sequência, mas vamos olhar agora primeiro. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui ainda. Ah, ainda tem uma coisinha aqui, ó, que ele não encontrou, não sei porquê. Pronto. Bonitinho aqui agora. O que é que a gente ia fazer agora? A gente ia chegar aqui no nosso Navigation Graph. A gente, vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. A gente ia aqui na parte de adicionar e aí eu ia buscar aqui, ó, por blank, ó, blank. Ó, já apareceu aqui para mim, tá vendo? Aí no que eu seleciono ele aqui, ó, ele já me adiciona o carinha aqui, ó. Aí vejam bem, uma vez que ele me adicionou esse cara aqui, deixa eu até dar um zoom out aqui para ficar menorzinho para a gente poder enxergar. O que é que acontece aqui? Ele foi apenas adicionado. Se eu for para a parte de código, eu vejo que o meu blank fragment que foi adicionado aqui, ele deve estar por aqui em algum lugar. Deixa eu dar uma olhadinha, ó, foi lá pro finalzinho. Só que ele não tem ação nenhuma associada a ele, tá vendo? O que é que acontece? Como é que eu faço para associar uma ação a ele? Uma ação de ida e vinda, né? No caso do meu roteador, que seria o main fragment, para o blank fragment e vice-versa, voltando, né? Ó, basta eu chegar aqui nessa bolinha aqui, ó, ela vai aumentar. No momento que ela aumenta, ó, eu puxo aqui a setinha para cá, ele já automaticamente gera aqui essa ação para cá e eu posso pegar outra setinha voltando para ele. Pronto, tá tão interligado agora e a navegação já funcionaria, tá vendo? Ele adicionou uma ação aqui embaixo que ele até adiciona, ó, é bem sugestivo, action blank fragment to main fragment. Então eu já sei, ele é uma ação que sai de um, vai para o outro, e lá no meu main ele adicionou uma também voltando para esse cara, certo? Pronto. Feito isso, a gente ligou os pontos dentro do navegador, certo? Do Navigation Graph. Aí agora o que é que a gente vai fazer? A gente chega aqui no nosso main fragment e a gente ia pegar, adicionar uma linha aqui, ó, para interligar o carinha. E aí a gente ia dizer, ó, CodeLab, não sei o que, lá, e aí eu ia dizer aqui, ó, blank fragment. Pronto. Era o que eu teria feito aqui agora só para fazer essa ligação lógica. Imagine que alguém chegou e está dizendo assim, ó, implementa um feature para mim, adiciona um botão que navega para tal lugar. Pronto, já teria resolvido. É isso aí, simples assim. E usando as extensões, muito mais fácil ainda, né? Então só por isso você merece um like, né? Não, deixa teu like aí, pô. Beleza, simbora agora. Terminou isso aí, vou remover isso aqui de novo, porque ele não vai fazer isso, obviamente, né? Eu vou deletar aquele caminho depois. A gente ia chegar aqui e agora a gente ia fazer o que? A gente ia criar o nosso view binding, que seria como, ó, vou colar daqui para lá só para vocês verem como seria. Ó, chego aqui, aí esse carinha aqui não dá match com esse aqui, ó, porque eu copiei, né, de lá para cá. Então o que é que eu vou fazer? Ó, chego aqui, pego esse cara aqui, aí digo fragment blank, ó, já está disponível aqui para mim, ó, tá vendo? Coisa super simples. E a partir de agora eu já poderia usar esse cara em tudo que era lugar, certo? Tinha que, obviamente, instanciar ele, né, no meu método, no caso nesse carinha aqui, ó, no onCreateView, e aí eu ia continuar. Mas bem, eu falei também aqui que a gente ia olhar, aprender outra coisa que seria como definir a orientação. Eu defini por padrão, existem duas maneiras, você define no manifesto ou você define dentro das activities ou dos fragments que você precisa, né, que a orientação mude. No meu caso eu quero que ele fique portrait, ou seja, em pezinho sempre. Aí para não ter que definir isso tudo que é coisa, eu chego aqui, ó, no meu manifesto e defino isso uma única vez aqui, ó. Vou até aumentar para vocês verem que é com essa definição aqui. E agora já vem uma das vantagens de você ter um single page activity, porque isso é definido a nível de activity. Então você só define uma vez, você só tem uma single page activity, pronto, valeu para tudo. Aí agora, se eu quiser especificamente no meu fragment que isso mude, que no caso aqui eu quero que ela seja tanto portrait como landscape, que ela seja, não tenha orientação, o usuário possa definir como ele quiser, ele chega aqui, ó, e define isso assim, ó,
require activity, requested orientation, e aí eu digo aqui, ó, qual é o tipo de orientação. No caso, eu quero que ela fique indefinida aqui eu posso fazer o que eu quiser com ele. Vê que bacana. Mais uma coisa que a gente aprendeu aqui. Se não deu like ainda, olha aí, senta o dedão, hein? Pronto. Aí agora a gente faz o viewBinding, a gente vai inicializar. E como o viewBinding é uma propriedade que foi definida na aula anterior, no buildGradle, ele já gera isso para mim por debaixo dos panos. Ele gerou um bocado de boilerplate aí para mim. E uma delas foi que eu posso chegar aqui e dizer .bind, passar o view, que eu tenho ele aqui, ó. E aí pronto, esse cara está inicializado. A partir de agora não preciso mais fazer find view by ID. Vê que massa. Diga aí se isso não é massa. Pronto. Agora para finalizar, para a gente arredondar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Uma vez que a gente tem o bind ativo, que a gente está vendo aqui, eu defini aqui, ó. Vou entrar aqui dentro para a gente ver, aumentar um pouquinho. Eu defini aqui 3 views simplesinhas. Uma representando cada coisa que eu vou fazer. No primeiro eu vou disparar um toast, no segundo eu vou disparar um snake normal e no terceiro eu vou disparar um snake com uma açãozinha associada, que é um listener, que a gente toca e ele dispara uma outra ação. Como é que isso se apresenta? Se eu for para a abinha de design, ó, a gente vai ver, são 3 íconezinhos que eu adicionei aqui. Para cada ícone eu atribuo um listener, e esse listener tem uma ação associada, né, que vai disparar alguma coisa, fazer alguma coisa, que é isso que a gente vai fazer agora. Aí vê que bacana. Se eu voltar aqui para a parte de código, eu dei os nomes aqui, ó. Tipo, eu disse que isso aqui era um toast, isso aqui era um snake, e presta atenção nesse aqui. Esse aqui é um snake com action, ó. Eu botei o nome aqui, snake com action, certo? Aí vê que massa. Por debaixo dos panos, o viewBinder faz o seguinte para mim, ó, ele me habilita isso já na forma camel case, ó. Eu posso chegar aqui, ó, e falar assim, ó, binding.snake, e ele já tem ali o snake action, ele já tem aquilo ali, já fez o find by ID, já criou a variável, já atribuiu para mim, já tá tudo bonitinho do jeito que eu preciso. Aí o que é que eu faço? Pronto, uma vez dado tendo isso aqui em mão, eu vou criar o meu primeiro toast. E aqui eu criei ele ainda naquela maneira old school para você enxergar isso pelo menos uma única vez na sua vida, né? Porque depois você vai usar a extensão, você vai fazer da forma elegante. Mas para você entender como é que isso acontece, ó, você chega aqui e diz toast, make text, né? Aí você vai precisar do seu contexto, que aqui, como você está dentro de um fragment, você tem acesso ao require context. Você passa a sua mensagem, que no caso é esse carinha aqui. Eu digo quanto tempo essa mensagem vai ser exibida assim no meu monitor. No caso eu disse aqui que era short. E eu dou um show, simples assim. No meu outro snake, eu adiciono um listener também nele. E aí eu digo, ó, que agora é do tipo snake. É o mesmo a mesma coisinha para a gente fazer. Só que em vez de se chamar toast, se chama snake bar. Você diz make. Aí você passa a view, você passa o nome, né, o que é que vai acontecer. Você diz se ela também é do tipo longo ou curto e dá um show nela. Ele vai ser exibido lá. A única diferença é que um toast ele é exibido assim como forma de mensagem, sem ação nenhuma. E o snake ele tem uma propriedade que você pode adicionar ações nele também. Ele geralmente é exibido de baixo para cima ou de cima para baixo, de acordo com a UI, né, que o pessoal de UI UX do seu time vai definir. E aqui, para finalizar, essa aqui é com a ação atribuída, a mesma coisa, só que no final você ainda pode dizer set action. E aí no set action, ó, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei uma string qualquer, no caso ok, adicionei isso lá, que vai ser o que vai ser exibido, e aí a gente já está partindo para a localização, que a gente vai fazer isso em um outro CodeLab, mas já para você ir de antemão entendendo o que isso vai acontecer através disso aqui. E aí eu estou usando aqui uma extensão, a extensão do toast. Ao invés de eu usar um toast aqui normal, esse carinha aqui, eu já estou usando a própria extensão que a gente já viu, que a gente já criou, e vou dar um show nesse cara aqui. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora no meu aplicativo, que já está rodando aqui, ó, para vocês verem. Eu vou entrar na partezinha de toast, tá, os 3 botãozinhos ali, ó. Eu vou clicar aqui em cima, primeiro o toast apareceu. Vou clicar aqui embaixo, ó, o snake lá embaixo. E agora o snake com action
que é esse carinha aqui, ó. Não sei se dá para ver muito bem que está com o OK ali no finalzinho. Vão lá, baixem o GitHub, se vocês ficaram com dúvida, peguem a estrutura já prontinha para vocês poderem ir acompanhando à medida que os vídeos vão saindo. Os vídeos saem todas as quartas-feiras. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, porque isso ajuda o canal. Deixe seu like aí para eu entender que você gostou. Eu ainda estou buscando um jeitinho de como repassar esse tipo de conteúdo, porque repassar conteúdo de programação não é nada fácil. Ou você está codando e é tudo muito pequenininho, você está explicando e codando ao mesmo tempo, ou você tenta uma abordagem mais prática, assim, mais praticável, vamos dizer assim, que é o que eu estou tentando fazer, já trazendo a coisa um pouquinho mastigada e aí passando passo a passo, explicando, e aí naqueles pontos onde eu acho que precisa realmente que eu interaja com você, eu vou e explico, certo? Vou ficando por aqui e te espero te ver no próximo vídeo.